Boa noite para você que está chegando com a gente, amigos da S1 Live. Eu estou chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado nessa véspera de feriado aqui no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro amanhã é feriadão de São Jorge. E você que está chegando com a gente, deixa o like, inscreva-se, porque é muito importante para a gente, é muito importante para o nosso crescimento. Tite ficou pistola com o que aconteceu lá no Allianz Parque. Fabrício Bruno é um dos zagueiros, é um dos maiores zagueiros do mundo em minutagem na temporada de 2024, e o preparador físico do Flamengo deixou muito claro que alguns atletas serão poupados porque correm risco de contusão. Isso e muito mais no vídeo de hoje. Você que está com a gente, deixa o like, inscreva-se. Amigos, a S1 Live está chegando a 90, ó, tá maluco? A 100 mil inscritos. Já tem a plaquinha da S1 Live chegando, e esse trabalho ele é dedicado exclusivamente para vocês. Não adianta ter notícia, ter informação, ter live, ter vídeo, se não tem você para consumir e, consequentemente, ajudar a gente no nosso trabalho. Então deixe seu like, inscreva-se. Dito isto, solta a vinheta, Isaac, vamos às informações de hoje. Meus amigos, o Tite deu uma entrevista coletiva logo ao fim da partida contra a equipe do Palmeiras. Ele tava pistolaço. Vou direto ao assunto, sem blá blá blá, sem enrolação. Tava muito pistola o Tite, porque ele falou do jogo, né? Falou dos acontecimentos da partida, efetivamente. Mas teve um acontecimento que nenhuma câmera pegou, ninguém falou, e o Tite fez questão de, no final da coletiva, ele trazer a baila, né? Ele trazer à tona que o Tite tomou uma cusparada lá no Allianz Parque, né? Ele disse que já trabalhou, né? Que ele admite xingamentos, mas cusparada, passou dos limites, se mostrou muito chateado, o Tite, com esse acontecimento, né? E no dia de hoje, um dirigente do Palmeiras também se pronunciou e pediu desculpas ao Tite pelo acontecimento. Então, assim, o Tite se mostrou bem aborrecido, bem chateado, bem nervoso com essa situação, mas sem perder a calma, né? Sem perder a educação, mas trouxe aí um fato que poucas pessoas sabiam, acho que não foi divulgado em local algum, né? Eu acho que as imagens não pegou esse acontecimento lá envolvendo o Tite lá no Allianz Parque, tá bom? Uma outra coisa que o Tite falou, ele vem sendo muito criticado ou contestado, é o fato de poupar atletas. Eu, particularmente, critiquei. Eu não vou fugir da reta, eu critiquei, porque eu falei, se tem que poupar alguém, que poupe contra o Botafogo no jogo que vai ser lá depois contra o Bolívar, ou se não poupasse contra o São Paulo, o jogo que aconteceu aqui no Maracanã, enfim, com o apoio do seu torcedor. Não pode poupar contra Palmeiras, não pode poupar contra os times da Libertadores. E pelo que parece, pelo andar da carruagem, parece que vai ter jogador poupado na altitude contra o Bolívar. Mas o Tite explicou essa situação também na coletiva de imprensa sobre poupar alguns atletas. Ó, ele botou: eu estava pedindo para chamar o Fábio Marceradian, preparador físico, porque ele tem detalhes específicos da área que são científicos, que não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é competir com todos os atletas e colocar, mas tem alguns atletas com 6 ou 7 jogos seguidos. Aí o departamento médico diz: ó, a nossa posição é de cuidar. Hoje, especificamente, hoje, né, logo após a partida contra o Palmeiras, ele botou que tinha o Pedro, Nico, Ayrton, o Eric e o Luiz Araújo, que estavam em sinal amarelo e vermelho, porque tinha riscos importantes e você perde jogadores para 6 ou 7 jogos. E aí a gente começa a absolver o Tite de algumas situações. Eu ainda continuo criticando a escolha dos jogos. Se você faz uma análise da tabela e você sabe que seus 2 próximos jogos é o Palmeiras e um jogo de Libertadores, você poupa no jogo de agora, seja com quem for. São Paulo, como foi, Bragantino, Fluminense, qualquer time. Você não pode poupar contra o time que teoricamente vai disputar com você o campeonato, que no caso é o Palmeiras. E você, na minha opinião, você não pode poupar na principal competição do ano, que é a Libertadores da América. Então, assim, eu concordo que tem que poupar, eu concordo que alguns atletas, mesmo sendo no início de temporada, já estão muito desgastados, entretanto, tem que saber quando e onde poupar também. Essa é a minha opinião. E aí o Fabrício Bruno, que é o zagueiro do Mengão e da seleção brasileira, com dados aí que foi divulgados pelo CIES Futebol Observatory, né, que é o Observatório de
de Futebol do Centro Internacional de Estudos do Esporte apontaram que Fabrício Bruno atuou 5.622 minutos nos últimos 365 dias e figura no ranking entre os 3 zagueiros mais utilizados do mundo. Fabrício é um dos 3 zagueiros mais utilizados do mundo. O jogador rubro-negro ele só fica atrás de Fidel Escobar, do Saprissa da Costa Rica e do Gil dos Santos, mas atuava pelo Corinthians. Então, dos 5 primeiros da lista, 3 atuam no futebol brasileiro, que é o Gil, o Fabrício Bruno e o Gustavo Gomes do Palmeiras. O ranking ainda é formado por Otamendi, que atua pelo Benfica de Portugal. Enfim, o Fabrício Bruno foi utilizado em 17 dos 20 jogos comandados por Tite em 2024, tornando-se assim uma das principais peças. E mesmo com a chegada aí do Léo Ortiz, o Fabrício Bruno ele continua sendo um jogador preponderante e muito importante para o plantel do rubro-negro carioca. E a gente falando em poupar, em desfalques, e o Flamengo pode pode poupar um jogador de extrema importância que efetivamente não vem muito bem nessa temporada, mas que é importante para esse meio-campo do Flamengo. Trata-se de Eric Pulgar. Ele pode ser poupado contra a equipe do Bolívar, tá bom? O Pulgar é o que vinha atuando com mais regularidade como titular. Ele teve aí em campo nos 11 jogos anteriores e, dada a sua importância tática para o time, é geralmente mantido durante os 90 minutos. Então, nessa situação aí de minutagem, de sinal verde, sinal amarelo e vermelho, o Pulgar ele pode acabar ficando fora de um jogo importantíssimo contra a equipe do Bolívia. E mais uma vez eu entro na seara de que poupasse contra o São Paulo, dava um refresco aí para o jogador contra a equipe do São Paulo. E outro atleta que tem risco de contusão, ele é considerado na faixa amarela, é o Nico de la Cruz. Apesar de ter ficado fora dos primeiros 45 minutos contra a equipe do Palmeiras, o Tite explicou isso, né, que ele era um desses atletas de sinal ali entre amarelo e vermelho em risco de contusão. O Nico ainda vem apresentando muitos desgastes e fadigas, né, nos treinamentos rubro-negros e não está confirmado ainda como titular na altitude contra a equipe do Bolívar. A tendência é que ele seja titular, mas sendo que fisicamente esse meio tempo que ele não atuou não fez muita diferença. Falando ainda de Flamengo, mas falando de Flamengo Sub-20, o adversário do Flamengo no Mundial Sub-20 é definido, tá bom? O rubro-negro, que é campeão da Conmebol Libertadores Sub-20 de 2024, estava na expectativa pelo seu adversário no Mundial de Clubes. Nessa segunda-feira, a espera chegou ao fim e após o Olympiacos e o Milan disputarem a final da UEFA Youth League, o time grego superou os italianos por 3-0, garantindo assim um confronto contra o mais querido. Nessa competição intercontinental, a data e o local da partida ainda não foram definidas, tá bom? Então, teremos Mundial de Clubes, Flamengo contra Olympiacos. O Flamengo pode ser campeão do mundo na categoria Sub-20. Então, vamos ver esse jogo. Eu estou muito ansioso para essa partida. É o Mundial. Independente de ser Sub-20, é o Mundial. E aí eu concordo, né? Desce o Lohan, desce o Matheus Gonçalves, se o Luiz Araújo, o Eric tivesse 20 anos, desce também. Desce o Vitor Hugo, desce o Cunha, desce geral, porque tem que ir lá e tem que ser campeão do mundo contra a equipe do Olympiacos. Você que tá com a gente na Action Live, deixa o like, inscreva-se, é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Todos os dias, 8 horas da noite, eu tô chegando com um mundo de informações para deixar você extremamente bem informado. E ainda, ó, todos os dias, 11 horas da manhã, tem as nossas lives aonde você interage, onde você assiste, troca ideia com a gente pelo chat, enfim. E também, lembrando, nosso pós-jogo, sempre quando tem jogo, 2 horas antes rola o nosso pós-jogo aqui na Action Live. Baixe o aplicativo, faça parte do clube de vantagens, R$ 9,90 por mês, você concorre a uma camisa oficial. Toda segunda-feira dentro do programa do Mauro César Pereira, na área com o Mauro César Pereira, e também participa do nosso bolão, onde você pode ganhar, eu vou falar baixo, você pode ganhar até R$500 toda semana no nosso bolão. Basta você ser bom ali de apostar, de resultados, você ficar ali em cima. Se eu não me engano, até entre os 10 ali, os 5 estão ganhando prêmios. E o primeirão ganha 500 conto toda semana. Baixa o aplicativo, vem com a gente, tamo junto, um forte abraço, uma boa segunda-feira para você, saudações, bom feriado para quem tá no Rio de Janeiro e boa semana para quem tá em outros estados do Brasil e do mundo. Um abraço para você, saudações, valeu!